Oi, gente. Bom dia, personas lindas. Bom dia, personas lindas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que seu dia seja iluminado, cheio da graça, cheio da paz, cheio da proteção, livre de todos os males, né? Em nome do nosso grande Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, gente, eu queria passar aqui para falar um pouquinho com vocês, porque eu li a história de Jonas, né? Jonas, a famosa história de Jonas que Deus fala com ele, pede para ele ir para Nínive, né? E Nínive era conhecida como uma cidade que as pessoas eram muito idólatras e morais, né? Não vamos falar idólatras, vamos falar imorais, né? Violentas, digamos assim, violentas. E aí Deus fala com ele para ele ir para Nínive. E o que é que ele faz? Deus falando com ele, aperreando ele, ele vai e entra dentro de um barco para ir para a Espanha. Porque ele não queria ir para Nínive, ele não queria pregar para Nínive, porque o Nínive ele considerava um povo de coração duro, um povo violento, né? Um povo de guerra. E aí ele entra dentro desse barco, ele não obedece à voz de Deus, né? E no que ele não obedece à voz de Deus, Deus faz com que tenha uma tempestade muito grande, há um agito no mar muito grande, e aí o pessoal que estava na embarcação, os marinheiros, né, o pessoal lá começam a jogar as coisas, que é para ver se acalmava o mar, e nada de se acalmar. E aí eles começam a clamar aos deuses deles, né, e nada dos deuses dele responderem. E aí eles vão até Jonas, que está lá no fundo do barco, dormindo. E aí ele acorda, eles acordam Jonas e diz: homem, você não está vendo a tempestade? Acorda, levanta, clama ao teu Deus, que é para ver se o teu Deus faz com que este mar e esta tempestade se acalme. E aí Jonas, muito consciente do quando sobe, né, na proa, ele muito consciente que ele mesmo olha pro pessoal e diz: parem de jogar as coisas, porque não é sobre vocês nem sobre as coisas, mas é sobre mim. E aí ele diz que pede aos marinheiros que joguem ele no mar, porque ele diz que a causa da revolta é ele, né? Porque ele está dentro do barco e por ele não ter obedecido à voz de Deus, Deus está clamando, chamando para ele concluir o que Deus passou para ele. E aí os marinheiros ficam assustados, porque os marinheiros não querem se desfazer de uma vida, e aí eles começam a tirar a sorte e lançar. E aí quando eles tiram a sorte, aponta para Jonas, né? E aí, ou seja, não teve jeito. Jonas foi lançado ao mar. E quando Jonas foi lançado ao mar, o mar se acalmou. A tempestade parou. E aí os marinheiros tiveram noção, né, do quão grande é o Deus que Jonas servia, que é o Deus, o Senhor de todas as coisas, que é o nosso Senhor Criador, né? E aí quando Jonas não faz o que Deus quer, que acontece tudo isso, o mar se revolta, né? Uma baleia vem e engole Jonas. Ou seja, Jonas, dentro dessa baleia, começa a clamar ao Senhor, né? Pedir a misericórdia de Deus. E aí, meus irmãos, Deus faz com que a baleia vomite, coloque para fora Jonas, justamente aonde? Em Nínive, que era onde Jonas não queria ir, porque Jonas estava com medo, não achava justo, né? Talvez aquele povo, Deus falar com ele, porque a gente fica no julgamento, né? Que a gente sempre se julga melhor do que os outros, a gente nunca se coloca no lugar, não pratica a empatia, que realmente a empatia é se colocar no lugar do outro e não julgar. Você pode dar até uma orientação, uma opinião, mas não julgar. Enfim, deixar que o Espírito de Deus trabalhe. E aí Jonas é vomitado em Nínive, e aí Deus vai e fala para ele: vai lá em Nínive e prega aquele povo, que se aquele povo não se converter dos seus maus caminhos, eu vou destruir a cidade dentro de 40 dias. E aí Nínive, Jonas, muito sem querer ir, vai da mesma forma, vai obedecendo, né? Porque sem obedecer
viu o que deu, e aí Jonas vai, chega lá na cidade e começa a gritar, né? Que diz que Deus manda que o povo se converta dos seus maus caminhos, dos seus maus comportamentos, né? Da sua maldade de dentro de si com os outros e se arrependam, porque senão Deus vai destruir a cidade dentro de 40 dias. E aí o que acontece? Quando o povo começa a ouvir aquilo e o rei do povo também, o rei da cidade, escuta aquilo, ele dá um decreto. Ele dá um decreto, manda todo mundo jejuar. Não comer e não beber e vestir roupas de saco, né? Ou seja, se humilhar o grande Deus. E aí todo o povo obedece, responde, né? E vai jejuar, e vai orar, e vestem roupas de panos de saco e se humilham, né? Eles realmente tiveram um arrependimento de coração. Eles ouviram a voz, né, de Deus pelo seu profeta, porque as pessoas assim, muitas vezes as pessoas necessitam escutar algo extraordinariamente, né? Assim, Deus falar. E Deus usa, meus amigos, Deus usa um irmão seu, Deus usa um amigo, um vizinho, um parente, Deus usa alguém, uma música, algo que chega para você, né? Mas Deus fala, principalmente quando a gente pede a Deus para que Deus tire os nossos tampões dos ouvidos, a trave dos nossos olhos espirituais, né? E que a gente possa ouvir a voz que vem de Deus. Aquela voz que brada dentro do nosso coração, né? Mas com racionalidade, com respeito, né? E aí, o que acontece? O povo se arrepende, se humilha, e aí Deus vai e perdoa o povo. Ou seja, não destrói a cidade. E aí o que acontece com Jonas? Jonas fica revoltado. Jonas fica revoltado porque diz, poxa, o Senhor me faz vir aqui. Isso eu estou conjecturando, tá, gente? Mais dentro, lógico, do que a palavra da Bíblia fala, né? E aí Jonas, assim, se revolta, porque Jonas espera ver a destruição da cidade. Só que o que acontece? A cidade não é destruída. Por quê? Porque o povo verdadeiramente se arrependeu. O povo verdadeiramente reconheceu o nosso Deus, as suas maravilhas, se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus maus atos, né, do que estava fazendo com as pessoas, com os outros, com o que estava fazendo, com o que era do povo. Então, assim, houve realmente um arrependimento tanto da parte do rei, do governante, quanto da parte do povo, né? Houve um conserto. E aí Deus perdoou. E nesse tempo nesse tempo de dias que Jonas estava esperando que a cidade fosse destruída, né? Deus fez com que nascesse uma sombra. E Jonas foi e descansou nessa sombra. E no outro dia a planta secou e morreu. E aí Jonas foi e disse, como é que pode, né? A coitada da planta que estava me dando sombra, nasce e morre, a planta que não fez mal a ninguém, papapá. E Jonas fica lá falando. Aí Deus vai e diz para ele bem assim, Jonas, se tu, que é ser humano, né? Que é humano, tá no mundo, tu se compadece dessa planta que te deu sombra e que secou, quanto mais eu me compadeço das minhas criaturas, quando elas se arrependem verdadeiramente de coração. Então, gente, o que eu quero passar aqui para vocês é porque, assim, quando a gente tem uma leitura de Deus, que a gente vai ler a palavra, né? Tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, às vezes, principalmente no Antigo Testamento, a gente se assusta muito com a justiça de Deus, né? Porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. É que nem um pai quando ama seu filho, ele ama, mas se ele tiver que castigar, principalmente o pai que quer o filho nos caminhos bons, né? Vai castigar e vai doer, e dói na gente, né? Mas quando você, como pai, que você está corrigindo seu filho, que você chega para seu filho e diz, olha, não vá por aquele caminho, porque aquele caminho não vai te fazer bem. Presta atenção no que eu estou te dizendo, me escuta, se arrepende, né? E quando o nosso filho nos escuta, o que é que a gente fica? A gente fica em paz, com alegria no coração. Por quê? Porque ele nos escutou. E aí a gente quer o quê? Abençoar, né?
qualquer sentença que você tenha dado a um filho seu, numa hora de rebeldia dele, numa hora de desobediência, quando ele vem, se arrepende, olha para você e diz, olha, me perdoe, me desculpe, né? E que você vê que é de coração e que ele não volta a repetir aquele ato, o que é que acontece? Há uma mudança de sentença, a gente muda de sentença. E às vezes o ser humano, ele não acredita que Deus pode mudar a sentença. Por quê? Não, porque Deus diz que a palavra dele não volta atrás. Certo, gente? Realmente, a palavra de Deus não volta atrás. Certo? Mas quem disse a você que ele não pode decretar mudança, aliás, que ele não pode mudar decretos? Ele muda, sim, decretos. Ele muda decretos determinados pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes. Então, assim, se toda a humanidade se arrependesse realmente dos seus maus caminhos, da sua mal conduta, né, do seu maltratamento com o outro, da maneira como você olha para o outro, da maneira como você julga, da maneira do que você faz, né, de roubo, de enrolação, de enganar, de trair, de tirar proveito em cima, de enganar as pessoas, né, de só tirar proveito próprio, só olhar para si, né, e o resto que se dane. Com certeza, se houver uma mudança de caráter, né, uma mudança de comportamento, um arrependimento, Deus sim, ele muda decreto, ele muda sentenças, ele é capaz disso, ele é Deus para isso. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê isso. Ele já fez isso, não foi só uma vez, tá? Ele fez isso mais de uma vez. Ele fez isso com Ezequiel também. Quando ele mandou Isaías chegar lá em Ezequiel e dizer bem assim, Isaías, vai lá em Ezequiel e diz a ele que bota a casa dele em ordem, porque esta noite eu vou recolher ele. E aí, Isaías vai, né, como um servo obediente, chega lá em Ezequiel e diz, Ezequiel, eu trouxe da parte de Deus algo para você. E, gente, não é fácil a gente entregar as coisas de Deus quando Deus manda, principalmente quando é decreto de coisa assim, que a gente julga ruim, né? Você chegar para uma pessoa para dizer que a pessoa vai morrer, é um negócio muito ruim, gente. Não é um negócio fácil, não, sabe? Então, assim, né? Isaías vai lá e diz a Ezequiel, Ezequiel, coloca a tua casa em ordem, porque Deus vai te recolher. E aí, sai. Quando Isaías sai, Ezequiel vira-se para a parede e começa a orar a Deus. Deus começa a pedir perdão pelos atos dele, pelo que ele errou, pelo que ele fez, mas também lembra a Deus das coisas boas que ele fez, né? E ele pede que Deus tenha clemência dele, que ele lembre da fidelidade dele com Deus, de quando ele foi bom com Deus, das coisas boas que ele fez a Deus. E aí Deus vai, escuta a Ezequiel, escuta a sua oração, né? E fala para Isaías, no meio do caminho, voltar e dizer a Ezequiel que vai acrescentar mais 15 dias, mais 15 anos. Desculpa, gente, hoje eu estou muito doida. Mais 15 anos para Ezequiel. E aí, Isaías, olha, você pode ter certeza que qualquer pessoa que recebe algo de Deus para entregar, e aí Deus vai e diz outras coisas, gente, a pessoa fica bem assim, meu Deus do céu. Aí você tem que ter realmente, assim, tá muito em espírito com Deus para dizer assim, Senhor, é o Senhor, porque, pelo amor de Deus. E aí, Isaías vai e volta em Ezequiel e diz, olha, Ezequiel, Deus ouviu as tuas preces e te disse que vai te acrescentar mais 15 anos na tua vida. Então, assim, gente, o que isso tudo quer dizer? Deus, quando ele tem algo com alguém e que esse alguém, ele quer usar esse alguém, você pode ter certeza. Deus vai usar, vai mover seja o que for. Não tenha dúvida disso. Deus vai mover, seja o que for. Mas ele vai fazer que você cumpra o que ele quer que você faça. Porque, gente, tem coisas, lógico, que é para você fazer. Se você não fazer, não tem problema. Deus vai levantar outra pessoa, vai fazer. Mas, gente, deixa eu só dizer uma coisa a você. Se Deus tem um propósito contigo e ele sabe o nosso futuro, ele escreve a nossa história, né? Ele não permite que a gente saiba do futuro, porque você imagina a gente sabendo do futuro. Já pensou? Seria um negócio bem
bem doido, porque eu acho que as pessoas iriam fazer coisas assim, poderiam fazer coisas absurdas, ou então não fazer. E aí, assim, se Deus tem algo com você, não adianta você fugir. Não adianta você querer ir para o outro lado do mundo, porque Deus vai te pegar, Deus vai te usar. E aí eu vou te dizer ele vai te usar de todo jeito. Ele vai fazer com que você cumpra o que ele determinou para você de toda forma. Sabe por quê? Porque ele vai usar tudo ao seu redor. Ele vai começar a pesar, vamos supor, sobre as outras pessoas. E você vai ter a consciência de que você diz assim, poxa, isso aqui tá assim porque é por minha causa. Eu causei isso. Por quê? Por uma desobediência. Porque eu não tô fazendo o que Deus quer. E aí ele usa tudo ao teu redor. Às vezes as coisas não dão certo, você entra num canto, não dá certo. Você tá entendendo? É porque não é pra você. É porque não é para você, e a gente abrir a mão, principalmente quando a gente está necessitando, quando a gente está precisando, ou quando a gente julga que não, isso aqui não, eu tenho que fazer isso aqui, tem que ser no braço, tem que ser agora, porque se não for agora, eu não consigo pagar aquilo, porque se não for agora, meu filho não come, meu filho não veste, meu filho não calça, tá entendendo? Meu filho não estuda. Então, assim, para com essa paranoia, tá? Porque eu te digo só uma coisa. Se não é para você, se não é para você estar em determinado lugar, Deus usa todos os meios. Deus usa as pessoas para chegar e falar. Deus usa as pessoas para dizer que você está incomodando. Você se sente incomodado. Você sente as pessoas com cara feia. Você sente as coisas dando errado. Então, o que não é para você, não se preocupe. Você vai sentir. Não falando na nossa linguajar, não vinga, não vai pra frente. Então, assim, eu tô falando isso, gente, porque eu tenho passado, desde 2017, tem acontecido muitas coisas na minha vida. Muitas, sabe? E eu sempre tive consciência de que eu tinha uma missão no mundo, né? E eu sempre fui, assim, eu tenho uma facilidade muito grande das pessoas chegarem pra mim e começarem a conversar e a falar para mim. Elas falam normalmente, elas começam a desabafar, né? E eu escuto, sabe? E assim, eu tô falando isso porque agora pela manhã eu fui fazer uma caminhada e eu fui conversar com Deus, né? Dizendo, Deus, eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir, eu preciso te ouvir, né? Eu hoje saí umas 7:30 da manhã e fui caminhar. E disse, Deus, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Silencia todas as vozes que estão dentro da minha cabeça, todas as vozes que estão ao meu redor, né? Porque eu assistindo agora pela manhã o Pablo Marçal, ele disse que tem 5 vozes, né? Que é a voz de Deus. 2, que é a voz do cérebro. 3, que é a voz da alma. 4, que é a voz das pessoas. E 5, que é a voz do diabo, tá? Então, assim, e ele estava falando em frequência, né? Então, assim, a voz de Deus, ela fala muito alto, mas o volume é muito baixo. E aí a gente tem que aumentar o volume, né? Porque o nosso cérebro, ele sempre vai nos sabotar. Se é para você fazer uma caminhada, se é para você fazer uma academia, se é para você botar alguma coisa, se é para você começar, ele não quer gastar energia, ele tem medo, então ele se retrai. Essa é a voz, essa é a voz do teu cérebro. Por quê? Porque ele está querendo te proteger, certo? Ele está querendo te proteger. Nem que seja de uma maneira errada, mas ele está querendo te proteger. E aí tem a voz da alma, que é quando você sente, né? E quando você vai tomar uma decisão, a sua barriga gela. Realmente, quando a gente vai tomar uma decisão, e é uma decisão, a gente gela, né? Sente um temor. Seja ele, quando é uma decisão muito forte, que vai impactar a tua vida. E aí você sente esse gelo na barriga. E aí tem a voz das pessoas que não estão no teu propósito, que não estão vivendo o que tu está vivendo. Tem pessoas que sim conseguem praticar a empatia, tem outras que não conseguem praticar a empatia, certo? Se colocar no seu lugar. Então tem pessoas que essas vozes você escuta porque você pondera, tem a ponderância. Mas geralmente essas vozes não estão no teu propósito e essas vozes podem te atrapalhar, barrar os teus propósitos. Tá? Não estou dizendo que as vozes atrapalham, não que essas vozes te atrapalham. Algumas sim, porque elas não estão no teu propósito, tá? Mas outras não. E essas vozes a gente precisa ouvir para ponderar,
né? E aí tem a voz do diabo. Que a voz do diabo é aquela voz que ele vai usar ao seu redor, porque ele sabe o teu ponto fraco, porque ele está ao nosso derredor, né? No mundo, como diz a palavra do Senhor, quando lá em Jó, Satanás chega e se apresenta a Deus, e Deus vai e olha para ele e diz: de onde é que tu vem? Ele diz: de passear e arrodear a terra. Né? Então, assim, ele tá passeando e arrodeando, sempre. E aí, assim, às vezes usa e ele sabe o pontinho fraco, né? Aí vai soltando aquelas vozes pra gente. Então, assim, a gente precisa ter o discernimento. E eu escutei muito da minha irmã. Eu converso muito com minha irmã Mônica, e minha irmã Mônica, a gente sempre conversa muito. Eu e Mônica, nós temos uma afinidade, nós temos uma sintonia muito grande de quando ela está sentindo alguma coisa ou eu estou sentindo alguma coisa, da gente sentir, né? Às vezes a gente pode até não procurar, mas a gente sente. E aí minha irmã Mônica disse bem assim, Márcia, se você parar, você escuta tudo ao seu redor. E eu tenho essa consciência, realmente, eu sempre tive essa consciência realmente. Mas às vezes você precisa ouvir isso de novo, de alguém, que é para você realmente silenciar e ouvir as coisas ao seu redor, né? Se acalma, porque às vezes na nossa agonia, de fazer, às vezes a gente faz algo errado, mete a mão onde não era para meter, enfim, e desanda o negócio. Então o que eu quero dizer para vocês é que abre o ouvido para ouvir a voz de Deus. Silencia todas as tuas vozes e ouve Deus. Então o que eu quis trazer com Jonas, né, essa passagem de Jonas, né, que Deus falou com Jonas e que Jonas não queria fazer o que Deus mandou ele fazer, que ele entrou dentro do barco, indo para outro caminho, indo para a Espanha, não indo para Nínive, que houve uma tempestade, que os marinheiros, a embarcação foi acometida, né, do mar revolto, da tempestade, e que eles estavam clamando a seus deuses e nada, e o marinheiro desceu e acordou Jonas, levanta, clama a teu Deus, porque os nossos deuses nós clamamos e o mar não está calmo, e já jogamos as embarcações e nada, aliás, jogamos as embarcações realmente nada, e aí Jonas levanta quando chega na proa, que ele vê aquela tempestade, o mar revolto, ele tem a consciência que é ele quem está causando aquilo, porque ele está em desobediência com Deus, ou seja, ele está em desobediência com a voz, né, e que ele vai, olha e diz, olha, não adianta vocês orarem, clamarem ao Deus de vocês, nem jogarem as embarcações, porque o problema sou eu. Me joga e me lança ao mar. E o povo ainda, lógico, porque nós somos seres humanos, né? Eles não queriam jogar Jonas ao mar e foram lançar a sorte, e aí a sorte apontava para Jonas. E aí não teve outra, realmente, Jonas mais uma vez diz, pode me lançar, porque o problema sou eu. E aí, assim, como Deus é um Deus de misericordioso, e Deus tinha um propósito, tinha um plano na vida de Jonas, Jonas é lançado ao mar, entra dentro da boca de uma baleia, dentro dessa boca de uma baleia ele começa a clamar ao Senhor, e o Senhor o escuta, bota a baleia para vomitar na praia, lá em Nínive, e aí fala com Jonas mais uma vez, vai lá em Nínive e grita, manda que o povo se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus maus atos, porque senão dentro de 40 dias eu irei destruir a cidade. E aí Jonas vai com muito medo, né? Porque era um povo de guerra, o povo de Nínive, era um povo violento. E aí Jonas vai, e Jonas quando vai, mas tem uma coisa que é muito interessante, gente, uma coisa interessante, eu vou lhe dizer isso por experiência própria. Deus, quando ele te manda, ele se responsabiliza. E Deus, quando ele te manda num lugar, tu não se preocupa. Tu vai com a presença dele, porque ele vai diante de você. Ele vai na frente, certo? E quando ele vai na frente, ninguém toca em você. Ninguém toca. Ninguém toca. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. E eu sei disso porque Deus me mandou para um local em 2018 para 2019 e Deus falou e disse, eu me responsabilizo. E realmente Deus se responsabilizou por tudo, gente, por tudo. E aí Jonas vai e grita, né? E enfim, o povo escuta, o governador, o rei da cidade escuta, graças a Deus que escuta, se arrependem, se humilham, jejuam, oram, né? Voltamos, graças a Deus voltamos. E aí
né? O povo escuta, graças a Deus, o rei também escuta, se arrependem e Jonas espera, se afasta, vai para um lugar, né? Espera a cidade ser destruída. E nasce uma sombra para ele, né? Porque você imagina aí no deserto, um sol muito quente. Nasce essa planta, ela faz sombra, né? E aí depois ela seca e morre e Jonas ora pela planta, né? Se compadece da planta e aí Deus vai e fala com Jonas. Jonas, se você se compadece dessa planta que nasceu e que morreu no outro dia, quanto mais eu não vou me compadecer com as minhas criaturas que se arrependem. Então é isso, gente. A gente, quando recebe um decreto do Senhor, a gente precisa cumprir, porque senão ele usa e pessoas ao seu redor, né, vão ser afligidas. Ele usa tudo para que você faça o que ele determina. E tem coisas que ele determina para você fazer e que não adianta, outra pessoa não irá fazer. É só você quem vai fazer. Essa história de dizer assim, mas se você não fizer, Deus levanta outra pessoa e faz. Sim, ele faz. Mas se ele falar com você, se ele tiver o propósito com você, é aquela história. Ou vem no amor ou vem na dor. Você vai cumprir o que ele determina para você. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês, que essa foi a mensagem que chegou para mim de Jonas, né? E que vocês tenham um dia bem abençoado. Escutem, aumentem o volume da voz de Deus para vocês, tá certo? Um beijo grande e fiquem na paz. Sim, eu estou usando, né, o filtro da missionária Renálida Carvalho. Um luxo, minha gente. Amei. Beijo, gente.